Beleza, anônimos, anonimitos, a gente está começando aqui mais um episódio, de novo na minha casa, de novo com aquele monte de fio, aquele monte de gambiarra, mas se Deus quiser a gente vai construir o estúdio ali, aliás, já estamos já com o projeto em andamento, e aí quando tiver o estúdio a gente vai estar um pouco mais light para poder produzir aí esse conteúdo para vocês. Sendo assim, dá aquele famosinho like, deixa aí os seus comentários, se você é inscrito, obrigado. Se você ainda não é inscrito, coopera com a gente aí, entendeu? Dá essa moral pra gente e se inscreve e compartilha também esse vídeo, beleza? E recebendo aqui, é claro, mais um convidado. Aliás, ele já esteve aqui, né? Deixa eu abrir a câmera aqui, ó. Grande Alexandre, pastor Alexandre. Nós já fizemos um podcast, não sei, acho que 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Talvez, não sei, há 2 anos, acredito, é. A gente já trocou uma ideia e agora a gente vai trocar outra ideia, só que agora a gente está em outro patamar, né? Aliás, você está em outro patamar, né? Eu lembro que lá você estava, como se diz, né? No beginnings, né? Você estava no início ali. Aliás, não era início, né? Comparado ao que você está agora. Ah, sim. Estava no início. Muitas coisas mudaram. Exatamente. Beleza? Então hoje aqui com o Alexandre. Mas e aí, como é que você tá? Vou deixar o Alexandre aqui se apresentar novamente. Tem muita gente que ainda não te conhece, provavelmente não deve ter visto o outro vídeo. Aliás, veja lá o outro vídeo com o Alexandre, há 2 anos atrás, ele tá aí no canal. Mas e aí, Alexandre, se apresente pra gente aí, dá as suas credenciais aí. Sim. Bom, eu sou Alexandre, estou aqui nos Estados Unidos há 12 anos e alguns meses. Eu vim para cá, para a América, com um propósito, um objetivo, a qual eu estou vivendo ele com mais intensidade hoje. E no outro vídeo que a gente fez, eu contei um pouco da minha história, como o que eu fazia lá no Brasil. Acho que é muito interessante, se alguém tiver curiosidade, depois acessa lá o vídeo, que eu falo um pouquinho da minha vida secular, da minha vida profissional, não só da minha vida ministerial, né? Entendi, é verdade. Ali ficou um pouco mais, não vou dizer testemunho, mas um pouco mais sobre a sua história mesmo, né? O que te trouxe pra cá, eu lembro. De qualquer forma, pessoal, dá uma olhada lá, é bastante legal. Mas e aí, Alexandre? Cara, lá... Aliás, vamos tentar principiar aqui, como diz o Barnabé, né? Desde o princípio. Vamos fazer a retrospectiva aqui. Mais ou menos 10 anos atrás, pelo que eu sei, você me corrija, você começou a igreja da qual você pastoreia hoje... nas casas. Sim. Né? E aí ficou basicamente 10 anos aí pastoreando só em casas. Como que era esse processo? Como é que isso era feito? Bom, como eu disse, eu vim para cá com esse propósito, né, de edificar uma igreja aqui na América. E aí a gente começou, a igreja atual que a gente pastoreia hoje, né, que chama Family Room Church, ela nasceu dentro da minha casa, com uma outra família que estava sem igreja. Ele amava o Senhor, queria buscar o Senhor, mas, aliás, é muito interessante isso que eu estou falando, porque às vezes as pessoas têm ideia de que a igreja ela não é tão necessário. Mas essa família, por exemplo, ela estava sozinha, sem uma igreja, e tinha dificuldade de crescer, de avançar, de conhecer mais sobre Deus. E aí nós falamos, então vamos começar uma igreja. E aí nós começamos há 10 anos atrás com essa família, e aí nós nos reunimos em casa, na minha casa, na sala da família, que aqui na América é muito comum a gente chamar de family room.
E por isso que a gente adotou esse nome para a igreja, né? É bem pertinente. É. O nome é bem... E esse nome tem uma outra característica interessante, que não é só por causa do ambiente, né, que a gente pegou um nome e levou para a igreja, mas é que esse nome ele explica a essência da nossa igreja. E não só nossa, mas no nosso entender como deveria ser uma igreja. Qual que foi a maior dificuldade que você teve nesse processo para realmente esse negócio se tornar uma igreja? Eu acho que o maior desafio, a maior dificuldade que eu tive nesse processo foi entender qual que era a vontade de Deus e saber se ele estava aprovando aquilo que a gente tinha começado. Por que eu digo que isso é a maior dificuldade? Porque às vezes a pessoa tem a ideia, as pessoas em geral têm a ideia de que fazer uma igreja, simplesmente ir no county, registrar um nome, não é um business. Alugar um prédio, chamar as pessoas. Não é assim que a gente edifica uma igreja. A igreja é algo muito sério e então a gente precisa estar debaixo de uma direção de Deus para estar edificando isso, senão nada vai acontecer. E se acontecer alguma coisa, não vem de Deus, vem de mãos humanas e isso vai ter consequências para as pessoas. E o papel da igreja é aproximar as pessoas de Deus. Então Deus ele precisa estar nesse negócio desde o início. E como a gente trabalhava em casas e a gente era um número pequeno, então isso causava dúvidas, né? Poxa, Senhor, será que o Senhor realmente quer que a gente faça? Nós estamos no lugar certo, nós estamos fazendo o que o Senhor quer, é isso mesmo? Então acho que essa foi a minha maior dúvida, a minha maior dificuldade. E é interessante que sempre que eu ia falar com Deus a respeito dessa questão, ele sempre me respondia claramente para continuar. Mesmo com dificuldades. Então acho que esse foi o maior passo assim, decisivo para a gente chegar onde a gente está hoje. Porque então era você, o negócio era mais com você mesmo. Era mais comigo. Era mais mesmo as coisas acontecendo. Era mais comigo. Entendi. Porque desde o início, quando eu não comecei uma reunião, eu comecei uma igreja. Eu tinha isso no meu coração. Tá, quando você fez a sua primeira reunião, você já falou, vai ser uma igreja. Vai ser uma igreja. Você já tinha essa fé já? Já tinha essa fé e esse desejo. E quando eu convidei essa pessoa que estava sem igreja, eu falei, vamos começar uma igreja. Então eu nunca olhei as nossas reuniões como uma reunião, como um estudo bíblico, como um grupo pequeno, como uma célula. Eu sempre olhei como uma igreja. E eu sempre tratei as pessoas e tudo que a gente fazia como uma igreja. Mesmo sendo um grupo pequeno, mesmo sendo ali com uma família, ali igual você começou, você tratava como igreja. Já era uma igreja para você? Já era uma igreja. A gente agia como uma igreja, mesmo tendo uma família e mesmo sendo em casa. E aí a gente foi evoluindo com o tempo, né? Então a gente passou da nossa casa para a casa das outras pessoas, para eles terem esse senso de servir, de receber a igreja. Depois a gente sentiu já a necessidade de ter um passo maior, aí a gente começou a se reunir em hotéis, né, num salão de um hotel. A gente foi evoluindo até que a gente conseguiu alugar um prédio. E é muito interessante como essa questão da igreja, como que as pessoas enxergam isso, né? E por que a gente foi para um prédio? Porque enquanto a gente estava nas casas, era maravilhoso, a gente tinha uma comunhão, a igreja estava acontecendo ali, né? Porque a igreja é reunião de pessoas. E
Então a gente tinha nosso momento ali com Deus, as pessoas cresciam, a gente tinha uma comunhão, a gente tinha informalidade, era muito gostoso. Só que ficava muito difícil a gente alcançar outras pessoas, porque as pessoas falavam assim, bom, eu vou na igreja, onde é a sua igreja? É na casa do fulano de tal. As pessoas ficavam um pouco inibidas de ir, né, porque ia na casa da pessoa e às vezes a pessoa não conhecia a pessoa. Então a gente começou a perceber uma limitação e uma necessidade de ir para um espaço, para um prédio comercial, que é onde nós estamos hoje, né? Eu entendi. Que você... Porque, assim, você me falando, assim, é um negócio muito complicado, né? Você manter, por exemplo, um pouquinho só de pessoa dentro de uma sala, você manter essas pessoas, talvez não... Você vai ter problemas, mas eles vão ser muito, muito menores do que os problemas que você vai ter hoje, que você vai ter que lidar hoje na igreja, não é? Não é verdade? Mas e agora? Agora você está numa igreja onde tem mais pessoas, onde tem mais famílias, né? Eu tive lá, né? Aliás, eu sou simpatizante lá, né? Conheço a igreja e vi que está chegando mais famílias. A pergunta que eu te faço é, você está preparado para os problemas? Porque até agora você só conviveu com problemas menores ali. Do family room ali, que é só da sala. Né? Problemas de família. Agora é um problema de igreja. Agora virão problemas de igreja, né? de várias áreas, é adolescente, é casal, é família, é pai, é mãe. E aí, tá preparado para poder... Olha, eu estou muito feliz de poder vivenciar esse desafio, sabe, de ajudar as pessoas, ajudar as famílias. Eu diria assim que eu estou preparado não pela minha força, não pela confiança em mim, mas porque Deus, eu tenho convicção de que Deus está diante dessa obra, dessa igreja, desse ministério, então Ele vai cuidar de todas as coisas. Por isso que eu tenho que sempre ter esse cuidado de buscar a direção dEle, a vontade dEle para a vida da igreja. Isso é fundamental na igreja, por isso que às vezes a gente vê algumas confusões, algumas frustrações nas igrejas. Por que isso acontece? Porque a gente deixa o nosso ego, a nossa força, a nossa competência, a nossa capacidade liderar a igreja. E a gente tem que ter total dependência do Espírito Santo para estar liderando uma igreja. Então, se eu estou nessa dependência, eu posso dizer que eu estou preparado e assim, a igreja é um lugar maravilhoso. A vida da igreja é algo maravilhoso. Ver as crianças fluindo. Às vezes eu vou durante a semana e às vezes as crianças estão ensaiando e você vê as crianças felizes indo para a igreja. Lá tem demais da conta, né? Nossa, olha, criança é o nosso... A gente tem isso no coração, sabe? Minha esposa tem esse coração pelas crianças e ela faz um trabalho maravilhoso. E a nossa alegria é ver essas crianças crescendo. Hoje a gente tem adolescentes que eram crianças e hoje já estão ajudando as crianças que estão chegando. Então, a igreja é um lugar maravilhoso, é um lugar seguro para a gente estar. Uma outra coisa também, Alexandre, aí agora eu estou falando com a experiência que eu tenho aqui. Experiência, não vou dizer experiência é chato falar experiência, parece, ó, o cara experiente aí, né? Não, com as coisas que eu já vivi aqui com relação à igreja, né? Sim. Eu tenho praticamente aí 20 anos, né, que eu moro aqui, e eu conheço mais ou menos aqui o contexto das igrejas, e conheço também bastante gente aqui na cidade, e tem uma coisa que é muito, assim, muito comum nas pessoas aqui, principalmente as que estão fora de igreja. E geralmente as pessoas que estão fora de igreja são pessoas que já participaram de igreja, pessoas que já frequentaram a igreja, já foram membros, e hoje elas estão fora. Tá. E às vezes essas pessoas não estão nem assim, não tem mais nenhuma vontade de voltar para a igreja, não tem nenhum entusiasmo mais com a igreja,
porque saíram machucadas, saíram quebradas. Uhum. E é fato. Os pastores aí podem achar ruim, pode falar que não é fato. Tá, a liderança aqui de Richmond, não sei, eu creio que ninguém faz isso por querer, mas tem machucado muita gente, e eu conheço muita gente machucado com a igreja, que precisa até de ser resgatado. Como é que você vai lidar? Porque essas pessoas virão, eu sei que essas pessoas de alguma forma virão. Algumas para sua igreja, algumas para outras igrejas, mas especificamente como é que você... o que você vai fazer quando essas pessoas chegar? Como é que você vai tratar essas pessoas? Você tem algum, assim... Você sabe disso? Você acredita que aqui na cidade isso é fato? Ou não? Ou é assim mesmo? Não, é fato. Não só aqui na cidade, mas em qualquer lugar no mundo. Não só aqui na América e nem no Brasil. A gente, como vem... da nossa cultura, né, por ser brasileiro, então a gente tem mais informação, mas no mundo inteiro acontecem as mesmas coisas. E é fato, só que a gente precisa separar uma coisa, a gente precisa entender que a igreja, ela é uma ferramenta que Deus criou, que Deus fez para trazer o homem mais perto dele. Então, o objetivo não é nem a igreja, mas é Deus. Então, às vezes, a pessoa se frustra com a igreja e ela fere o relacionamento dela com Deus. Então, é importante a gente separar essas coisas e se você um dia realmente teve uma experiência com Deus, falando das pessoas que estão fora da igreja, se ela teve uma experiência com Deus mesmo e algo aconteceu nesse caminho onde ela fez parte de uma igreja que feriu, que machucou, ela não pode deixar essa experiência ruim afetar o relacionamento dela com Deus. Isso é o fundamental. Não é o relacionamento dela com a igreja, mas é o relacionamento dela com Deus. Só que uma vez que você quer o relacionamento com Deus, não tem como você ficar fora da igreja. Não existe isso, não tem a mínima possibilidade. Por causa dessas frustrações e dessas experiências amargas, às vezes as pessoas se afastam e para elas tentarem preencher um buraco que fica nessa ausência aí com Deus, ela fala, não, eu fico em casa, eu faço minha oração, eu tenho meu tempo com Deus, eu assisto na internet um culto. Você acha que isso aí funciona? Que isso aí que hoje em dia realmente tem a igreja da internet. Né? Você assiste online, às vezes até ao vivo mesmo, ou às vezes uma pregaçãozinha. Mas aí, qual a sua opinião a respeito? Eu acho que a internet, ela é um auxílio. Ela é um apoio, ela não pode substituir a igreja local. É na igreja local que você vai estudar a palavra de Deus. Não tem como a gente ter comunhão com Deus se a gente não ora, coisas básicas. Se a gente não ora, se a gente não lê a palavra de Deus, que é a Bíblia, às vezes a gente não tem conhecimento lendo sozinho, a gente precisa de um outro irmão, ou do pastor para auxiliar, para mostrar, para tirar uma dúvida. Não tem como fazer isso sozinho e não tem como você entrar no Instagram e mandar uma pergunta para um pastor famoso ou uma pessoa evangélica famosa. Não tem como você tratar aquele problema íntimo pela internet, não dá, né? Você não tem acesso à pessoa. Você não tem acesso e você nem conhece a pessoa, na realidade. Mas você acha porque eu fico vendo na internet hoje e eu acho que esse negócio tá avacalhando mais do que tá ajudando. Porque as pessoas estão acostumando, principalmente essas que já não estão com muita vontade de ir na igreja. E as pessoas, eu também me incluo também, a gente acaba acostumando com essas mensagens, né? E parece que todo mundo hoje ficou tão inteligente, né? Na internet, né?
E o que você acha? Você acha que isso está mais atrapalhando? O que é a internet para vocês na questão espiritual? Mais atrapalha ou mais ajuda? Eu acho, colocando num geral, como a gente não sabe administrar bem, a maioria das pessoas não sabe administrar bem a internet, ela se torna mais prejudicial do que positiva. Porque você vê, o que acontece com a internet hoje? Se eu faço uma pesquisa sobre um determinado tema, ou sobre um determinado pastor, sempre vai me sugerir algo semelhante àquilo. E eu fico naquela bolha e eu não estou aberto para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas eu estou aberto para aquilo que a internet vai sugerir para mim. Então, é perigoso isso. Agora, quando você usa com sabedoria para uma pesquisa, para ouvir algo específico, onde você não está substituindo a igreja local, porque a igreja local, você conhece o pastor, você conhece os irmãos, você vai ali, você não escolhe a mensagem que você quer ouvir, você vai ouvir aquilo que Deus quer falar. Então, eu particularmente, quando eu preparo a mensagem no domingo, eu sempre, durante a semana, fico em oração e falando, Senhor, o que o Senhor tem para a igreja? O que o Senhor quer falar para a igreja? Eu não fico caçando temas de moda que vai atrair as pessoas, mas eu busco, Senhor, o que a igreja está precisando? O que o Senhor quer falar? Então, quando você vai para a igreja local, você ouve aquilo que Deus quer falar para você. Quando você está navegando na internet, você ouve aquilo que você quer ouvir. Tanto é que se aquele assunto não está te fazendo bem, você já troca e muda. Então, é muito perigoso hoje a internet. E por outro lado também, tem também um outro lado, que é a igreja também, que não quer que o cara escuta mais nada, né? Que só quer que escuta ela. Acho que isso é a minha opinião, eu acho também bastante perigoso quando você cria ali um cabresto, né? E coloca a ovelhinha ali para pastar só naquele pasto, e ele não pode interagir com outras coisas, ou interagir ou pelo menos ouvir, né, outras coisas, né? O que você acha? Você acha que isso também é prejudicial? Como é que você vai administrar esse negócio? Tipo, não é muito bom ficar só lá na internet, não ouvir só de fora, mas também você ficar só preso ali também dentro da sua igreja local. O que você acha dessa... Por isso que eu acho que é muito saudável você ter esse ambiente de igreja, de pastoreio, né, relacionamento pastor e ovelha, porque qual que é a função do pastor? É cuidar. Não é dominar. Não é falar, não, ó, você vai só até ali. Muito pelo contrário. O pastor, ele tem que ajudar a ovelha a ela crescer, se desenvolver, a chegar a ocupar até o próprio lugar do pastor. Essa é a função do pastor, essa é a função do líder. E nesse processo, você não pode conter, segurar a pessoa, mas você tem que orientar, né? Orientar dos perigos. Então, quando você tem um ambiente saudável dentro da igreja, a pessoa não tem por que ficar procurando fora. E ela nem deve procurar fora. É como eu falei, a internet, ela serve como um apoio para a gente, às vezes, pegar uma palavra diferente, uma visão diferente de um outro líder. Só que você precisa conhecer esse líder, saber quem é. Não é porque ele está na internet, porque ele tem um monte de seguidores, que ele está no caminho certo. Então esse é o cuidado do pastor com as ovelhas, mas eu acho que as ovelhas ela tem que ter a liberdade, mas ela precisa ser cuidada, né, para não ir por caminhos perigosos. Talvez ela tem que ter ali o discernimento para entender que o que realmente vai, pelo que eu entendi, né, que realmente vai tratar a vida dela, basicamente vai vir ali, né, na igreja local, por causa do relacionamento, né? Ali ela está tendo um relacionamento concreto mesmo, com pessoas de verdade. Exatamente. Alguma coisa assim. E com pessoas que amam. Esse é o grande diferencial, né? Eu estava falando
do relacionamento do homem com Deus e esse percurso entre a igreja. Mas é sempre homem e Deus. E Deus, ele ama esse homem de tal maneira que ele foi capaz de entregar o seu próprio filho para morrer por ele. Então a igreja ela tem que ser pautada nesse amor, entendeu? Então você me perguntou, as pessoas chegam feridas, machucadas, o que você vai fazer com elas? Eu tenho que amar. Eu tenho que amar. E amar o que é? É entender a ferida, é entender o tempo da pessoa, é entender a dor da pessoa e dar um alimento, dar um remédio, né? E esse alimento, esse remédio, o que é? É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que nos limpar de toda a contaminação. Essa quebra, supostamente, é a perca mesmo do relacionamento. Exato. Da pessoa com Deus, né? Então, com Deus. O papel, então, seria restabelecer esse relacionamento de Deus uhum. com a pessoa, né? E aí o papel da igreja é ser a ponte, né? A igreja é a ponte, exatamente. Então, quando a pessoa sai da igreja, por algum motivo justo, até pertinente, coerente, ela precisa entender que ela não está se afastando da igreja, ela está se afastando de Deus. Porque a igreja não é um projeto humano, a igreja ela é um projeto divino. Ela foi fundada por Cristo, pelo próprio Jesus. Ele edificou a igreja. Então, e ele fala que ele é a cabeça dessa igreja. Então, se a gente fala que é de Jesus e a gente está fora do corpo, isso é prejudicial para o nosso relacionamento com Deus. Entendi. O que, mudando agora um pouco o tema, o que é mais difícil para arrancar da pessoa? O mundo ou a religião? Porque eu sei que os dois são complicados, né? Mas na sua experiência de pastor, quando você pega... Você deve ter pegado pessoas aí, já deve ter evangelizado pessoas que não tinham nenhum conhecimento do Senhor. Aquela pessoa que sempre viveu com como se diz, com a ideia do mundo, né? Com as normas do mundo, vamos assim dizer. E você também já deve ter pegado pessoas com muita, tipo os fariseus, né? Com pessoas muito religiosas. E aí, o que você acha que é mais complicado para poder apresentar Jesus para essas pessoas? Olha, eu ainda acho que a pessoa que está no mundo ainda é um pouco mais difícil, e explico por quê. Embora, eu quero dizer já de antemão que ambos estão longe de Deus. Tanto quem está no mundo e o religioso, eles estão longe de Deus. Da mesma forma. Por que eu acho que talvez quem está no mundo é mais difícil? Porque a pessoa está morta espiritualmente. Então a Bíblia fala que se Deus não encontrar essa pessoa e não ter a pessoa não ter essa experiência, quando ela enxerga Deus e ela entende o propósito de Deus para a humanidade, e isso tem a ver com Jesus, o espírito dela que estava morto, agora ele passa a viver, e ele passa a enxergar uma série de coisas que ele não enxergava. Então, quem está no mundo, espiritualmente, e aqui vale a pena explicar, né, esse termo, porque às vezes a gente fala quem está no mundo e as pessoas ficam estranhas, mas todo mundo está no mundo, na realidade. É verdade. Nós somos nem qual mundo, nem qual planeta que nós somos. É que às vezes a gente usa esse vocabulário um pouco evangeliquez, mas o mundo significa esse mundo que a gente vive. Fora de Cristo. Fora de Cristo. O mundo do evangélico é o mundo fora... Às vezes a pessoa até conhece, às vezes até crê em Cristo, mas não vive de acordo com os seus princípios. Então essas são as pessoas os evangélicos, são as pessoas que estão vivendo ali, ou pelo menos estão tentando viver ali dentro dos princípios, né? Da palavra. É o termo que a gente usa. Mas não é nada pejorativo, né? Nada, não, é que... E a Bíblia também fala que esse mundo aqui que a gente vive, né?
onde a gente está aqui nesse espaço, na sua casa, daqui a pouco eu vou para a minha, né? Amanhã a gente tem afazeres para cumprir. Esse mundo, ele não pertence para Deus, ele não pertence a Deus, melhor dizendo. Aí as pessoas vão assustar, né? Quem não está acostumado com as questões espirituais ou não conhece a profundidade em Deus, mas a Bíblia fala que esse mundo aqui não pertence a Deus, esse mundo é de Satanás. Então, se o mundo é de Satanás, o mundo está sob a influência de Satanás, não de Deus. É um tema bastante difícil de tratar. Então, onde Deus entra nessa história? Apesar de Satanás estar dominando esse mundo porque é dele, Deus ele está acima desse mundo e ele está no controle de todas as coisas. E um dia ele vai dar um basta nisso aí. E aí que entra essa questão, né, da pergunta que você fez. O que é mais difícil? Lidar com a pessoa que ainda está nesse mundo, nessa cultura, debaixo dessa influência de Satanás, que a pessoa nem acha que está debaixo de Satanás, ela acha que tem Deus no coração. É muito interessante que eu sempre falo isso, eu não conheço ninguém que morre e fala assim, esse está indo para o inferno. Toda pessoa que morre vai para o céu. Por quê? Porque é o entendimento das pessoas. Só que a Bíblia ela deixa bem claro, né, que só tem uma maneira de você chegar a Deus, que é através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, para você entrar com essas verdades para uma pessoa que está debaixo desse domínio de Satanás, sem nenhuma ofensa a quem não tem esses conhecimentos que eu estou dizendo, mas é uma verdade espiritual que eu estou trazendo. É mais difícil essas verdades entrar no coração, né? E eu já me coloco à disposição, se alguém estiver assistindo e quiser saber um pouco mais sobre isso, eu quero bater um papo sem nenhuma pressão. Entendi. Agora, o religioso, o que é? É aquele que teve uma experiência com Deus, às vezes genuína e às vezes não. Às vezes apenas ele achou legal aquilo. Por conhecimento, acostumou, é gostoso, né? E a pessoa ela vive por religião, por religiosidade, e não por amor a Deus. Então, como é que a gente diferencia isso, né? Religiosidade com amor a Deus. A religiosidade é muita lei. Eu posso, não posso, isso é pecado, isso não é. É muita regra. E quem ama a Deus, ele é... Você acha que as regras, elas sobrepõem a cruz? Para o religioso, sim. Para o religioso... Não, mas existe a pessoa que não é religiosa e ainda assim ela é uma pessoa de regras, é uma pessoa que ainda se subjuga pelas regras? Qual que é eu não entendi. Qual que é a diferença? Que você falou, por religioso, sim. E para o que não é religioso, que também vive as regras? Como? Como assim? Como que você... Porque existem pessoas que talvez não é religiosa, talvez até por falta de conhecimento, mas aí, ou eu estou falando uma besteira aqui, não tem jeito de uma pessoa que vive sobre regras de não ser um religioso. Entende? Acredito que existem pessoas que creem em Jesus, aceitou Jesus, mas ainda assim insistem em viver cumprindo com todas as regras. Então, essa é a religiosidade. Essa é a religiosidade. Essa é a religiosidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, bem para esquentar mais um pouco a nossa conversa aqui. Vamos lá. Você acha que nada pode sobrepor a cruz, certo? Quando eu falo sobrepor a cruz, é sobrepor a obra da cruz, né? A graça. Nada pode, na minha opinião, acho que nada pode sobrepor Você tá certo. a graça de Cristo. Nada. Então,
O porquê, então, as igrejas, principalmente as de hoje, né, as neopentecostais, elas colocam muitos encargos. Não estou dizendo a sua igreja, mas, no geral, as igrejas colocam muito encargo sobre as pessoas. Né? Não pode isso, não pode... A igreja coloca sobre as pessoas. Não pode isso, não pode aquilo. Você tem que trazer... por exemplo, dízimo é um negócio complicado. Não, você tem que vir, você tem que trazer, porque senão pode dar ruim para você. Quer dizer, é a igreja colocando encargos sobre a pessoa. Você acha que essas coisas não têm o poder de sobrepor a graça? Incluindo dízimo, incluindo todas essas coisas que esses não vou dizer ritual, que ritual é coisa de feitiçaria. Todas essas coisas que acontecem na igreja. E se não, qual que teria que ser a verdadeira motivação para que essas coisas fossem feitas? Então, nada... Vou repetir a sua frase, né? Nada pode sobrepor a obra da cruz. O que é a obra da cruz? É Jesus ter morrido no lugar de alguém. No meu lugar, no seu e no lugar de quem está assistindo. Então, quando isso acontece, significa que... E a pessoa aceita essa obra da cruz, ou seja, aceita o amor de Deus, porque essa é a manifestação do amor de Deus por ser humano. É ter dado o seu próprio filho para que a gente não morresse. E por que a gente ia morrer? Porque uma vez que o pecado entrou no ser humano, lá em Adão e Eva, todos dali para frente pecaram. Então uma criança quando nasce, ela já nasce pecadora, já nasce com essa semente, não tem como. Ela já nasce longe de Deus. Olha que coisa pesada. Né? Uma criança tão novinha, inocente, bonitinha, ela já nasce pecadora e ela já nasce longe de Deus. E quem é o responsável, então, pela salvação dessa criança, então, vamos dizer assim? Na sua opinião? Enquanto ela é criança, os pais têm responsabilidade com essa criança, né? Em tudo. Na educação dela, na proteção dela, no cuidado e na questão espiritual dela para conectar ela de novo com Deus, porque ela está afastada. Então, mas os pais não têm essa visão. Os pais não são crentes. Os pais não são crentes. Não conhecem a Deus. E aí? Essa criança vai crescer. E ela vai ter oportunidade de receber essa mensagem que a gente está conversando aqui e ela aceitar e se reconectar novamente com Deus. E um dos caminhos mais prováveis que essa pessoa vai se conectar com Deus é através da igreja. E suponhamos então que essa criança não consiga atingir a idade e Deus a leve, né? Vamos dizer assim. Antes dela ter essa maturidade. E os pais não são crentes. Então essa criança nasceu lá naquele mundo do qual nós estávamos falando aqui, né? No mundo natural das coisas. E aí, essa criança está garantida, na sua visão, está garantida a salvação dela? Nessa situação, Deus, ele é justo e ele vai julgar isso. Ele vai julgar. A gente não tem como mensurar isso e falar assim, não, olha, a gente é falho, a gente não. Por que a gente não deve julgar uns aos outros? Porque a gente não tem essa competência. A gente sempre vai ser tendencioso para alguma coisa. Só que Deus, ele é justo e ele vai saber julgar se essa criança teve a oportunidade de aceitar a mensagem da cruz ou não. Se ela teve essa oportunidade e não aceitou, ela está condenada. Não, mas aí eu estou falando da maturidade, né? Porque para você aceitar Jesus, você tem que ter uma certa maturidade para entender o que é a obra da cruz, né? É isso. Uma criança, eu estou dizendo, uma criança lá de 5 anos de idade, de 4 anos de idade, não creio eu. Eu também não creio. Não creio que ela tenha maturidade para entender o que é isso. Eu também. Então eu tô falando nesse contexto. Eu acho que dentro da maturidade, então, aí eu acho que Deus vai ser muito justo mesmo, dentro da maturidade.
Mas mesmo em qualquer situação, Deus é justo. Não, eu digo assim, com relação a, vamos usar, o julgamento para salvação. Uhum. Porque no fim das contas, todo mundo quer ir para o céu mesmo. Sim. E na verdade, a igreja, eu acho que o papel principal dela, e tem outros, mas acho que o principal é a vida eterna com Cristo, né? Pelo menos é o que eu acho. Uhum. Então, dentro desse contexto, aí vai haver um julgamento. Sim. Certo? É o que eu estou propondo para você aqui. Uhum. E aí esse julgamento ele tem que ser feito dentro de uma maturidade. Uhum. E não creio eu, talvez, sei lá, uma criança de 6 anos pode ser inteligente demais e ela já atingiu, não sei que hora que o cérebro vai ligar o botão da maturidade. Mas em algum momento ela não vai ter. E aí? Então, como que fica? O nosso julgamento, a gente absolveria essa criança. No nosso julgamento e no nosso entendimento natural. Ela não tem maturidade, ela não merece ir para o inferno. Ela não tem culpa sobre ela. Mas a palavra final é do Senhor, por isso eu nem me preocupo, porque independente da idade, Deus ele é justo para julgar. Aliás, ele é o único juiz justo para julgar isso. E ele vai determinar. Geralmente, né, pela nossa ótica, uma criança... Pela sua ótica... Ela estaria absolvida, tá sem dúvida, tranquilo. Mas Deus é justo, entendeu? Só que você vê, Deus ele é tão sério, as coisas de Deus são tão sérias que, voltando a falar dos religiosos... Vamos voltar, a gente vai e volta, porque eles vão tá tranquilo. Entrelaçando aí. Eu lembrei disso por causa do julgamento, né? E como a gente tem uma ótica errada das coisas. Então, uma pessoa chegou para Jesus num determinado momento, uma passagem bíblica, e ela fala... Jesus fala assim, se afasta de mim porque eu não te conheço. E ela fala, como, Senhor? Se em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo... Quer dizer, ela estava na igreja, ela vivia as coisas da igreja e Jesus falou assim, afasta-se de mim porque eu não te conheço. Olha que coisa... Então, na nossa ótica e no nosso julgamento, porque a pessoa está expulsando demônios e curando, né, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós falamos, poxa, essa daí é uma pessoa espiritual, está salva. Mas é Deus que sabe o nosso coração. É um negócio maravilhoso. Por isso que, voltando também na sua pergunta, né, esses encargos que a igreja coloca sobre a vida das pessoas, ela pode sobrepor a cruz? De jeito nenhum. A cruz, o que é a cruz? É esse momento onde é expressado o amor de Deus pela humanidade. E aí o homem vai e tira esse amor de Deus do caminho, que é Jesus, e fala, faz isso, faz aquilo, se você não fizer isso... Coloca as regras. Isso coloca a doutrina, vamos dizer assim. Coloca regras que acaba afastando o homem de Deus, né? Isso não quer dizer que a gente pode fazer o que a gente bem entender. Não é isso. Então, aí é o que eu tinha te perguntado, né? Como administrar isso? Como você... qual o melhor tipo de mensagem ou a melhor forma de mensagem para você administrar? Dizendo, olha, a gente não pode colocar as regras acima da cruz, né? Da obra da cruz. Mas, por outro lado, também a gente também não pode fazer com que as regras do mundo sobreponham o nosso cotidiano ou o nosso caráter evangélico, né? Como que você vai... Por isso que o segredo é a própria palavra de Deus ser ministrada na vida do indivíduo. Então eu não posso dar a minha opinião em determinados assuntos no que diz pertinente à igreja e à vida de um ser humano, num aconselhamento, numa orientação, que venha de mim. Ela tem que vir de Deus. Ela tem que ser a palavra de Deus. Eu tenho que ser um instrumento para que Deus possa falar na sua vida.
Eu sou apenas um instrumento. Então, à medida que eu falo, não a minha opinião, mas eu vou buscar a opinião de Deus, e aonde eu busco a opinião de Deus? Na palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que está ali é ele falando, não é um livro, não é uma história, mas é tudo que Deus podia deixar para o ser humano poder conhecê-lo, está ali. Está na palavra. Então a gente precisa seguir. À medida que a palavra vai entrando, e a própria palavra diz que a fé, o evangelho não tem como ser construído sem fé. Né? Você precisa crer. Essa mensagem, essa conversa que a gente está tendo, a pessoa precisa crer, falar, poxa, isso é uma verdade, eu creio nisso. Então é pautado na fé. E a fé, ela vem da onde a palavra ensina? Ela vem em ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a nossa fé cresce à medida que eu conheço, que eu ouço a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o que vai transformar o ser humano, é o que vai salvar o ser humano, é o que vai libertar o ser humano. Não sou eu, não sou o que eu falo. Eu tenho que falar o que a palavra de Deus fala. Aí Deus vai operar. Só um transmissor, você é só um transmissor. Eu sou só um transmissor. Só um transmissor. Lembrando ainda a gente está falando aqui, você falando de espiritualidade, eu acabei lembrando de um outro fato aqui, acho que é um assunto bom também, para a gente poder falar um pouco. Aliás, eu vou até tocar aqui no nome, eu assisti o filme, vou até repetir de novo, já até comentei com você a respeito desse filme, vou te fazer uma pergunta a respeito, aliás, vou até dar uma dica para vocês que estão vendo aí, que estão assistindo esse vídeo, para assistir esse filme. É um filminho bacana, chama Nefários, é um diálogo extremamente intenso de um cara que está preso e o cara está possuído com um psiquiatra que é ateu. Então, o demônio tentando convencer o cara do mundo espiritual. E então, um filme muito legal. Se você ainda não viu aí, assiste, que eu acho que você vai gostar, né? Para quem gosta do tema. Não é filme de terror, não é nada desses negócios, não. Tipo, é só um diálogo mesmo. E ele relata bem a realidade espiritual, esse filme. E aí, nesse filme, eu estava assistindo esse filme, e tem uma hora que o cara lá, o ator, ele fala que o cara pergunta para ele, hipoteticamente, o cara é ateu, ele fala, hipoteticamente, vamos acreditar que você realmente está possuído, né? Eu não acredito em mundo espiritual, eu não acredito em Deus, isso o cara fala. Mas hipoteticamente, vamos acreditar para a gente trocar uma ideia aqui. Como que você age? Como é que é o seu negócio? Tipo, como é que você começa esse negócio? E aí ele dá uma boa explanada de como que ele age e ele fala ainda que começa pela criança. Ele já começa a dar uma vigiada, não, assim, a observar, né, a criancinha desde pequeno, nos primeiros erros que ela está cometendo, talvez ela rouba um carrinho de um amigo, uma moedinha, e ele fala que ele já vê um potencial e já começa a trabalhar ali. Então aí a partir daí eles dedicam mesmo aquela pessoa para ver se no futuro ela dá alguma coisa de lucro para ele. Aí eu tô falando lucro pro diabo, tá? Porque o diabo, biblicamente, veio para matar, roubar e destruir. Você acredita mesmo que o inimigo, que o diabo, ele faz esse trabalho, ele fica vigiando a pessoa, ele tem essa intenção mesmo de possuir uma pessoa, nem nesse quesito da pessoa ficar aí pulando pra rua fora, ou brigando e tal. Pode até chegar nisso também. Como que você acha que o inimigo trabalha? Ele trabalha mais sutil? Ou ele é esse diabo extravagante que a gente ouve as pessoas falar, que sai gritando, que sai... O diabo da Bíblia, né? Geralmente o gadareno lá vem gritando e blá blá blá. Como é que você acredita que o inimigo hoje ele trabalha no ser humano? Isso só prova aquilo que eu falei uns minutos atrás, de que esse mundo ele é do maligno, ele está debaixo da influência de Satanás, então ele tem total liberdade para agir. Na realidade ele acha que é dele, porque Satanás quem que é? É um anjo que andava com Deus,
Ele estava ao lado de Deus, mas ele quis ser melhor que Deus. Ele não simplesmente ele quis ocupar o lugar de Deus. E aí não tem como. Um coração, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. E a própria palavra, ou a palavra sendo ministrada novamente. A palavra nos ensina que, a palavra de Deus nos ensina que de tudo que a gente tem que guarda o nosso coração. Porque é do coração que vai proceder todas as coisas da nossa vida. Tudo que a gente for fazer, uma atitude, um pensamento, uma decisão, é baseado naquilo que está no nosso coração. E então, esse anjo que quis ser igual a Deus, ele foi expulso do paraíso, do lugar onde Deus estava, e ele vem para a terra. E aí agora ele domina a terra. O objetivo principal é destruir o homem. É destruir o homem. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus, novamente sendo explanada aqui, ela fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Satanás ele olha o homem, ele vê Deus, então ele quer destruir. Eu não quero tocar em coisas mais polêmicas ainda, mas hoje a gente vê, se perguntou, né? Como que o diabo age hoje? É de uma maneira sutil, né? Pode ver que as pessoas elas estão perdendo a sua própria identidade. O homem já não é homem, a mulher já não é mulher. Por quê? Porque você ofusca a imagem e semelhança de Deus. E aí, aquilo não agride mais a ele, porque aquele ser humano ele está sendo transformado. E então ele vai agindo na vida do ser humano para que ele fique cada vez menos parecido com Deus. Então uma pessoa que está em Deus, ele expressa Deus, ele expressa a imagem e semelhança de Deus. Então Satanás ele está agindo através, eu diria sutilmente, porque a gente não consegue ver a ação dele. Ele não aparece de chifrinho e de rabo e vermelho como as pessoas acham que é a imagem de Satanás. Mas ele está influenciando a política, ele está influenciando a internet, a mídia. Você falou das crianças. O que as crianças estão assistindo num tablet, num celular, e os pais não estão nem vendo o que elas estão assistindo. É uma maneira de Satanás já estar entrando no coração das crianças e os pais nem estão percebendo. Porque é um momento de descanso, que as crianças dão um pouco de paz. E uma vez que Satanás entra no coração de uma criança, e ele já começa ali desde cedo, é muito difícil depois esse ser humano se libertar. Então o grande alvo dele é desde pequeno, são nas crianças. E a gente eu louvo a Deus, porque eu tenho visto as crianças na igreja não passando por esse domínio desse mundo, desse tá mais difícil agora também, né? Se você parar para dar uma analisada. Por exemplo, meu pai, os nossos pais, né? Eles tiveram menos coisas, né? Para lutar contra eles, vamos dizer assim, né? Claro que eles tiveram as dificuldades deles também para poder criar os filhos, mas hoje, com a chegada da internet, da tecnologia, nós pais hoje, a gente tem parece que a guerra é muito maior, né? Porque, imagina, você liga... por exemplo, os Estados Unidos até parece que aprovou uma lei aí, republicanos e democratas até votaram junto para poder eliminar o TikTok, né? Ou, no mínimo, passar para a mão deles, né?
Eles falam aí que é por segurança aí de fronteiras e tudo mais, né? Segurança do país e tal. Mas tem algumas pessoas também lá que discursou também por causa da imbecilidade que essa plataforma vem forjando aí nas pessoas, né? Não só em crianças, mas em pessoas adultas também. As futilidades da vida, né? Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é como a gente vai lidar com esse negócio hoje, porque a tecnologia está aí a um clique, entende? Então, o policiamento tem que ser muito maior, mas a gente às vezes não dá conta. Então, assim, o que fazer hoje, na sua opinião, para poder tirar? Como é que faz? Porque zerar não tem como. Né? Eu não creio que tem como você zerar. Não, da mão da criança. Tem regras aqui em casa, mas como igreja, o que fazer? Olha, eu diria o seguinte, uma notícia ruim, né, é que o mundo ele vai se tornar cada vez pior. Isso está na própria Bíblia dizendo. Então não tem como a gente combater isso, né? A internet ela vem e ela é uma ferramenta que traz uma informação para as crianças e para os adultos de uma forma... Hoje a gente vê muito adulto preso em pornografia. Por quê? Porque o acesso está muito fácil. Conteúdos de sexo assim com uma facilidade. Então a pessoa fica ali no seu particular, ninguém está vendo e ela se prende àquilo. Então o mundo cada vez mais vai estar pior. Essa é a tendência. Por isso que o lugar mais seguro para uma pessoa estar é a igreja. Porque a igreja ela vai ensinar a contramão do que o mundo está ensinando. Lá na sua igreja, lá vocês abordam esses temas, principalmente com as crianças, com as famílias. Vocês são diretos mesmo, assim, sem... Porque uma coisa é o seguinte, é chegar, na minha opinião, se o negócio não é bom, ou pelo menos se você tem uma visão de que aquilo ali não é bom, então você vai chegar e vai expor ela sem ficar cortando caminho, sabe? Não. Aliás, sem ficar esticando caminho, né? Vai chegar e já vai mandar ver. Vocês abordam esse tema, vocês conversam com a gente aborda e a gente ensina a santidade, né? Que é o caminho contrário do mundo. Hoje no mundo a gente pode tudo, nada tem, né? Aquela frase maldita que a gente ouve, né? Isso não tem nada a ver. Tudo tem a ver, tudo tem a ver. Então, o caminho com Deus, ele é santo e ele fala, seja santo como eu sou santo. Esse é o nível de relacionamento. Então a igreja, e nós como igreja, nós ensinamos isso. Olha, você quer ter um relacionamento com Deus, você ama a Deus, procura ser como Ele. Se você anda com uma pessoa que, um exemplo simples, né? Mas você anda com uma pessoa que fala palavrão todo dia, você vai estar falando palavrão, porque você está andando com ele, é natural. Se você anda com Deus, é natural que você seja santo. Você vai, por livre e espontânea vontade, ninguém vai chegar e falar assim, não faça isso, não faça aquilo. Você que tem o Espírito Santo e você ama Deus e você quer se relacionar com Deus, a santidade é importante para você. Você não quer nada, você não quer quebrar nada o relacionamento que você tem com Deus, porque você ama tanto Ele, né? Como um relacionamento de homem e mulher. O homem que valoriza a sua esposa e não quer perdê-la e quer ter um relacionamento saudável, ele sabe o que ele não deve fazer para manter esse relacionamento. Agora, se ele não está nem aí com ela, ou vice-versa, ele vai tocar a vida dele do jeito que ele quiser, mas ele corre, o relacionamento está rompido. Então o relacionamento com Deus é de amor. Ele me amou de tal maneira que ele deu o seu próprio filho. Eu quero amar esse Deus que fez isso por mim. E porque eu amo a ele, eu não vou deixar nada atrapalhar meu relacionamento com ele. Então eu vou procurar ser santo. Então a gente ensina essas verdades. Não vem de mim. É a palavra de Deus. Por isso que eu falo que a igreja é o lugar de maior segurança no mundo. Hoje
é você estar dentro da igreja. Se você quer proteger seus filhos, o lugar mais seguro para levar o seu filho é na igreja. Esse domingo é domingo de Páscoa. A gente vai fazer toda uma atividade especial com as crianças. Nós vamos relembrar a primeira Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa no meio do seu povo, lá no Velho Testamento. Vamos explicar tudinho o processo. Isso para as crianças. Isso para as crianças. Então as crianças, elas vão aprendendo a amar a Deus, a ser diferente, porque se ela vai só para a escola, ela vai aprender o que os amigos lá na escola vão ensinar. Nem todo mundo na escola tem o coração em Deus, amam a Deus. Por isso a importância da igreja. Ali na igreja ela vai ser ensinada a ser santa, ela vai ser ensinada a se aproximar de Deus, a amar a Deus, a entender que Deus amou ela primeiro, né, de ter entregado o seu próprio filho. Então a igreja é o lugar mais seguro do mundo para a gente estar. E o mundo só não está pior por causa da igreja. Porque a igreja, ela leva essa mensagem, ela salva pessoas. É extraordinário ver pessoas que levavam uma vida de vício, uma vida torta, uma vida que não se entendia com a esposa ou com o marido, e você vê a transformação, né? E isso é só Deus operando na vida da pessoa, através da onde? Da igreja. A igreja é essa ferramenta. Você acha que é a única ferramenta hoje, assim, a ferramenta mais eficaz mesmo? Ou não só a mais eficaz, mas a única ferramenta realmente que pode transformar a vida de uma pessoa é a igreja? Claro, é Deus, mas através da igreja? É a ferramenta mais eficaz. A pessoa pode ter uma experiência com Deus sozinha, como a gente tem vários testemunhos, né? A pessoa quer tanto a Deus e Deus tem atraído ela, que ela pode ter essa experiência com Deus sozinha. Mas mesmo assim, ela vai precisar da igreja. A gente vê vários exemplos, né, na Bíblia, a importância da igreja. A própria igreja, quando ela inicia, e ela é relatada ali em Atos, fica muito claro, né? A palavra fala que eles perseveravam. O que é perseverar? É que vai ter momentos que não vai ser legal. Se tudo vai bem, eu não preciso perseverar. Eu só preciso perseverar quando eu já estou cansado, já não quero ir mais trabalhar, já estou cansado daquela pessoa, quero desistir dela. E aí eu preciso perseverar. O que é perseverar? Eu preciso ficar firme e andar mais uma milha ali até que as coisas se resolvam. E a palavra fala, eles perseveravam no quê? No ensino da doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino da palavra de Deus, na oração, no partir do pão, na comunhão. Isso é a igreja, não tem como a gente fazer isso sozinho. Verdade. Bom, eu ainda quero falar posteriormente, gostaria, né, de falar, mas eu acho que eu vou deixar para quando a pastora vier, né? A pastora Aline vier, para falar um pouco mais sobre família, né? Ótimo. Um tema sobre casamento, sobre filhos, uma coisa mais específica. Eu sei que com vocês dois aqui vai dar para a gente poder dar uma boa aprofundada no assunto. Então eu vou deixar você aí agora passar aí o endereço lá, né? Passar aí como é que é as atividades lá da igreja, os cultos, os dias. Fazer o seu merchan aí, né? Ótimo. Da igreja e fazer os seus convites aí pra gente poder estar encerrando o nosso Bom, nossa igreja é a Family Room Church. Você pode achar. Eu vou deixar aqui vai ficar Legal. aqui na tela, já vai estar aparecendo aqui na tela. A gente tá no Instagram, Facebook, você pode achar a gente facinho, a gente tá ali. Vou deixar tudo aqui.
no zip code 23233, na 3611 Mainland Court. Vou estar colocando também aqui, já vai estar aparecendo. E todo mundo é bem-vindo. Venha visitar a nossa igreja. A gente é até suspeita falar alguma coisa da nossa própria igreja, né? Mas é aquilo que, se você de alguma forma foi tocado, viu alguma coisa interessante através da minha vida, né? Que estou aqui representando Deus e a igreja que eu pastoreio, que eu lidero, venha fazer uma visita e eu quero me colocar à disposição para te ajudar a conhecer mais a Deus. Né? Você pode não necessariamente ir à igreja, mas se você tem interesse, falar assim, quero conhecer mais a Deus, ou então tem uma pergunta, queria saber mais sobre isso, assim como a Zanias fez algumas perguntas aqui, eu estou à disposição para a gente tomar um café e bater um papo sobre essas questões. E não importa do jeito que tá, né? Pode estar quebrado, pode estar inteiro. Do jeito que tiver. Do jeito que tiver. Ô Alexandre, beleza. Bom demais ter trocado essa ideia. Eu que agradeço. Eu, inclusive, hoje estava conversando com um amigo que é de uma outra igreja. E eu falei para ele, cara, eu vou estar andando aí, conversando com convidando, né, os pastores aqui dessa região para trocar uma ideia, para as pessoas também que já vivem aqui, para as pessoas que estão vivendo aqui, poder conhecê-los, até para dar oportunidade, porque eu sei que cada um tem aquela liturgia de igreja, né? Aqui é muito multicultural essa questão de igreja. E ele falou, cara, boa ideia, eu acho que seria muito legal mesmo, porque tem gente que fala, qual igreja que você vai? A igreja X. E como é que é lá? Aí você, não, mas eu vim lá da igreja fulana e eu gosto desse tipo de culto. Eu falei assim, não, vamos trocar ideia com os pastores, vou estar convidando todos. Você que é pastor e que pastoreia aqui nessa cidade, se quiser pode me ligar, vou estar deixando meu telefone aqui na tela. E se você quiser vir para trocar uma ideia, para poder falar sobre o seu trabalho aqui na cidade, você já está convidado. Eu tenho já alguns nomes, mas provavelmente se você de repente não me conhece, sinta-se à vontade para me ligar. Assim como eu estou conversando com o Alexandre, com o pastor Alexandre, eu também gostaria de conversar com você. Por quê? Porque eu tenho, assim, existe uma pecha aqui na cidade de Richmond, né? Que igreja não vai para frente. Não sei se você já ouviu isso aí. Eu ouço muito. Ouço muito. Oxalá que... Não creio. Mas oxalá que as igrejas, né, que já estão aqui na cidade, que elas avancem. E que as almas, né? Que as almas venham para o Senhor, que a finalidade é essa. Então eu queria te agradecer. Obrigado pelo papo. Espero que você volte com a Lince. Vamos fazer. Vamos sim, vamos voltar. Eu que agradeço a oportunidade. Foi maravilhoso esse bate-papo. Pena que a gente teve que parar aí rápido. Mas é um assunto que a gente vai longe, né? Se deixar. E a gente vai voltar. Quero voltar com a minha esposa para a gente falar um pouco sobre família, sobre casamento, né? Acho que isso é bastante importante. Beleza, vamos voltar sim. A gente andou falando, né, a respeito disso daí, a gente vai organizar para poder fazer com ela, né? Ela poderia ter vindo hoje, né? Acabou que não deu, mas tá tudo bem. Beleza, obrigado então. Vocês aí que assistiram esse vídeo, deixa aí de novo aí, se você não deixou aquele likezinho, dá aquele likezinho. Se você quiser compartilhar também, para poder dar uma moral pra gente, eu já agradeço desde já. E se não é inscrito, se inscreva. E se é inscrito, muito obrigado. Deus abençoe você. Living Room Church. Family Room Church. Family Room Church. Por que eu tô falando Living Room? Porque eu tô na Living Room aqui, né? É Family Room Church, que é, né, uma igreja de família. Mas eu sou muito simpatizante. Eu estou indo lá, né? Estou indo lá. É a igreja que eu atualmente estou frequentando. Não sou membro, mas eu estou gostando muito. Né? As minhas crianças vão lá, então, assim, eu só tenho, assim, é suspeito também a gente ficar falando, né? Mas eu tô achando muito bacana, assim, muito edificante, muito edificante. Se você quiser ir, vá lá, faça uma visita, tenho certeza que você vai ser bem recebido, beleza? Até mais para vocês, a gente se vê na próxima. Até mais, Deus abençoe. Amém.
Música